Então, seja bem-vindo à entrevista desta semana. Como eu tinha prometido no programa matinal, vou ter uma conversa com o André Dias, que está aqui do outro lado. Devo dizer que estamos aqui a utilizar o Cisco WebEx e uma tentativa de explicar porque é que estamos a fazer esta entrevista. O André é PhD em informática, mas fez a sua tese à volta de epidemiologia na Alemanha. Ora, o André Dias tem uma visão diferente daquilo que está a ser divulgado em Portugal. Estou aqui a receber uma informação a dizer que não há som. Está sem som. Bom, já está resolvido o problema de som. Bom, estava a dizer, o André Dias tem uma visão muito diferente daquilo que é habitual em matéria de epidemiologia e a forma como nós estamos a conduzir esta reação à epidemia Covid-19. E foi precisamente por causa disso que eu marquei esta conversa com o André Dias, porque é bom termos sempre versões diferentes daquilo que é a versão oficial sobre como lidar com o Covid-19. Ora, é exatamente isso que o André Dias vai explicar. André, muito obrigado pela conversa com a Cor do Dinheiro. Podemos começar por dizer aos nossos espectadores que tu tens uma visão completamente diferente da forma como devemos lidar com a pandemia, é isso? Bastante. Então, vamos lá. A forma como lidar ou as consequências dessa pandemia, as consequências do vírus, são muito diferentes daquilo que tinha sido prometido, tinha sido dito que seria a forma como lidar com esse vírus. Então torna-se um problema de medo, acima de tudo. O vírus não apresenta um risco acrescido em relação àquilo que lidamos todos os dias, o que lidamos durante séculos no dia a dia. Hoje é bastante claro o risco calculado a partir das estatísticas todas conhecidas está abaixo de muitas outras doenças que temos no dia a dia, que lidamos no dia a dia. As consequências e a forma como se lidou com esse vírus e com esse risco é que são muito diferentes. E há um efeito de medo gigantesco na sociedade que leva à tomada de decisões sem base científica e sem base empírica de objetivos para tomar essas decisões. André, o que é que te leva a dizer que este vírus não é diferente de outros vírus com que nós já tivemos de nos defrontar e, como tu dizias, há séculos? A verdade é que nós nunca vimos as cenas que vimos nas últimas semanas nos sistemas de saúde de países tão diferentes como a Espanha, como a Itália e crescentemente nos Estados Unidos. Não vimos, mas elas existiam em cenários muito semelhantes. A diferença é que não vimos. A diferença é que não tinham sido expostas, não tinham sido usadas para vender notícias, para vender jornais. Mas não faltam relatos em todas as línguas, na Europa pelo menos, e em todos os países europeus, do colapso dos sistemas de saúde no inverno. Qualquer pesquisa sobre caos nas urgências em português, espanhol, italiano, inglês, devolve centenas, se não milhares de notícias sobre pessoas, sobre velhinhos que no pico do inverno ficam abandonados nos corredores das urgências. A grande diferença que nós vemos este ano é que o foco muda da urgência, dos corredores da urgência, para o corredor da UCI. UCI. André, mas a verdade é que tu nunca viste. Nós sabemos que em Portugal morrem 3.000 a 5.000 pessoas de gripe todos os anos. Mas nós nunca vimos situações como esgotamento daqueles departamentos das UCIs, tanto em Espanha como em Itália. Como é que te explicas isso? Porque há vários efeitos que levam ao esgotamento das UCIs. O primeiro, provavelmente o mais forte de todos, é uma decisão burocrática do sistema de saúde. Tratar a doença, as recomendações que vêm da China são de tratar a doença como altamente contagiosa. E como é uma doença nova, em que houve notificação de pandemia pela OMS, passa a ser uma doença nos sistemas de saúde de notificação obrigatória. E isto cria uma cadeia de decisões no sistema de saúde
provavelmente criam mais pandemónio nas UCI do que tudo o resto, porque os doentes são concentrados, ou eram concentrados pelo menos no início. A em 3 ou 4 hospitais. Sim. Hospitais de referência, o que em inglês chama hospitais de referência. Eu estou mais habituado aos termos ingleses. Hospitais centrais. Foi isso que aconteceu em Itália, por exemplo, com aquele hospital de Bergamo? Sim. Há um efeito de concentração. Nós não vimos nada do hospital em Bergamo diretamente, mas o que nós vemos é nos serviços funerários. As imagens que nos chegam são muito mais dos serviços funerários do que do hospital em Bergamo. E é esse efeito de concentrar as 300 mil pessoas, não, os doentes de uma população de 300 mil pessoas que existe na região de Bergamo, são concentradas em Bergamo, porque a doença é de notificação obrigatória e é tratada como altamente contagiosa. São todos enviados para Bergamo. E as pessoas que morrem depois não podem ser também levadas, ou pelo menos facilmente, pelas famílias. E, portanto, têm que ser cremadas ou têm que ser enterradas em Bergamo. E as imagens que nós vemos em Bergamo, do colapso do crematório, tem muito mais a ver com essa concentração de pessoas e as regras de fazer o funeral do que propriamente com o vírus. O número de pessoas na região de Bergamo nunca ultrapassou, por exemplo, os picos de 2014. Só que desta vez houve congestionamento, dizes tu, porque foi tudo concentrado num único hospital. Sim. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Isso não é uma recomendação da OMS, porque parte-se do princípio que nem todos os hospitais estão equipados e mesmo preparados do ponto de vista de pessoal para lidar com a pandemia. Isso não tem lógica? Não te sei responder. Não sei se a OMS faz recomendações clínicas. Sinceramente, não sei. Não sei se, poderá haver protocolos que vieram da China nesse sentido. Sim, concordo. Mas agora deixa-me situar isto no início da pandemia, quando o problema começou na China. Portanto, tu achas que foi um erro das autoridades chinesas terem feito o cerco sanitário à volta de Wuhan para tentar conter a pandemia? Sim, tudo indica que sim. Tudo indica que rapidamente eles perceberam o erro também. Eu entendo que uma parte da reação da China, da redução de números na China, foi também eles terem percebido que o risco do vírus associado ao vírus era muito menor e primeiro vão de 8 para 80, passam de está aqui qualquer coisa, vamos de 8 para 80 porque somos uma ditadura, vamos usar a força, que é aquilo que nós sabemos fazer. Que o risco estava a descer muito rapidamente, que a letalidade, os números de letalidade estavam a descer muito rapidamente conforme testavam mais, terão percebido então que o risco era muito mais diminuto do que tinham assumido no início e começam a retirar também. E, portanto, provavelmente eles nesta altura estarão a testar muito pouco, provavelmente já não se preocupam sequer com a doença de forma médica e retiram muito rapidamente ou constroem um hospital num dia e passado poucas semanas dizem que o hospital já está vazio. Portanto, eu entendo que foi muito isso que aconteceu na China. Há um pânico inicial por causa de decisões políticas, entram à bruta, percebem o que é que está realmente a acontecer e começam a retirar e agora estão apenas a gerir o medo da população e a gerir a própria narrativa da ditadura de dizer fomos nós que fizemos isto, foram as medidas que salvaram toda esta gente, mas não as vamos levantar imediatamente porque senão perdemos a cara. André, tu há bocadinho dizias que nas imagens que nós vimos em abundância nas televisões, não vimos dentro do hospital de Bergamo. Bom, não é bem verdade, porque, como sabes, a Sky News fez uma reportagem dentro da zona mais crítica do hospital. Mas, do hospital não sabia. Sim, tu puseste o acento tónico nas imagens dos funerais, dos caixões, dos caminhões militares a transportarem os caixões de Bergamo diretamente para os tanatórios, para os, como é que se diz, crematórios, e que o reduzido número de familiares que podiam estar presentes e que em alguns casos, inclusive, não podiam reivindicar os cadáveres. Portanto, como é que tu explicas que tenha havido então essa concentração de imagens sempre à volta dos caixões dos cemitérios? Porque o medo vende. O medo vende cliques, vende telespectadores ou arranja telespectadores. Portanto, tu estás a dizer que a classe de jornalistas e de classe de imprensa, está a utilizar isto como forma de ir buscar audiências, é isso? Sim. Há
uma venda de medo, há um exagero do risco, a não contextualização dos números, deve-se muito aos jornalistas. Se quiseres cortar a emissão agora está à vontade. Não. Eu sou daqueles que aceito todas as críticas. Aliás, eu tenho sido crítico em relação a algumas coisas que nós da imprensa estamos a fazer, mas, pelo contrário, o que nós precisamos é de pessoas que tenham a coragem de remar contra a maré, que é o teu caso. Mas, voltando à questão da imprensa, portanto, tu julgas que isto foi, ou melhor, é uma narrativa que é criada propositadamente para incutir medo nas pessoas. E a classe política foi atrás. É isso. Não, a narrativa não creio que a narrativa tenha sido criada para criar medo. Há uma decisão política inicial na China, baseada na ignorância, e que cria esse medo. A minha narrativa, o que eu vejo é que há um alerta inicial da OMS a dizer há aqui qualquer coisa de anormal, e isso vem dos alertas estatísticos da rede de monitorização epidemiológica, que dizem estão a morrer mais pessoas em Wuhan do que seria normal, e há também médicos a fazer esse relato, a dizer nós estamos a ver um síndrome respiratório que não é normal, ou que parece ser mais grave. E há então esse alerta, e a OMS inicia então os processos de vigilância epidemiológica ou de investigação epidemiológica, vai procurar um novo vírus, ou um novo agente, neste caso, porque não sabiam ainda sequer se seria um vírus. Vão procurar esse vírus, encontram-no, começam a fazer os primeiros testes, e a partir do momento em que tu tens testes em que tens pessoas infectadas e tens mortos, começas a fazer os cálculos de letalidade, ou seja, dividir um pelo outro. E a partir do momento em que tu fazes isto no início com os testes PCR, que têm muito ruído, os testes que são feitos para detectar o vírus têm muito ruído, o número de mortos é objetivo, portanto não tem muito ruído, tu sabes que estão a morrer aquelas pessoas e sabes que elas morreram mais ou menos com o vírus. Mas no PCR tu podes ter muito mais pessoas infectadas que não testas e que o teste dá negativo. Portanto, isto cria um ruído gigantesco e cria uma taxa de letalidade calculada no início muito alta. Não corresponde à realidade, em tua opinião? Não. Hoje já sabemos que não corresponde de todo a essa taxa. Bom, André, deixa-me só fazer uma paragem aqui para explicar às pessoas, porque nós ainda não pusemos aqui o texto. O André Dias é uma pessoa, é um PhD, tem um doutoramento em informática e fez a sua tese de doutoramento em epidemiologia. Aliás, André, vou-te pedir para explicares um bocadinho o que é que tu fizeste, onde é que fizeste a tese, em que instituto fizeste na Alemanha, para as pessoas estarem a perceber com quem estamos a falar. Porque já percebeste que a tua tese vai contra tudo aquilo que tem sido até agora e, portanto, as pessoas estão curiosas em perceber isso. Sim. Portanto, o meu doutoramento foi defendido na Noruega, numa cidade do norte da Noruega, onde eu passei relativamente pouco tempo. Passei a maior parte do tempo, 3 anos e meio, quase 4 anos, em Munique, na Universidade Técnica de Munique, no hospital da Universidade Técnica de Munique. Estive muito poucas vezes na universidade em si. E no hospital do Instituto de Epidemiologia, Instituto de Estatística Médica e Epidemiologia, é a tradução mais correta. E, portanto, aterrei na altura que estava a acontecer a gripe suína. E que teve este comportamento, a gripe suína, em 2009, teve precisamente este comportamento. E trabalhei também, estava baseado no Instituto de Epidemiologia, a trabalhar com epidemiologistas e estatísticos diariamente, e depois colaborei um dos projetos, o maior projeto com o qual colaborei durante todo o doutoramento foi com o Helmholtz-Zentrum Munich. O Helmholtz-Zentrum é uma associação de centros de investigação médica e ambiental na Alemanha. Tem vários centros na Alemanha, Munique é um deles, e é o que eu chamo, já chamei várias vezes, é um colosso da investigação médica e ambiental. Eles têm 40 mil pessoas, 1000 funcionários, aproximadamente 20 mil trabalham em temas relacionados com isto. Com epidemias. André, então foi essa a tua ligação ao facto de teres feito uma tese em epidemiologia que te leva a ter esta liberdade de interpretação de dados que estás a fazer neste momento, que contraria aquilo que toda a gente está a dizer. Sim. Não é só isso, não é só experiência minha.
Ok. Eu começo a fazer esta análise relativamente cedo e comecei a publicar em meados de março, pouco depois do estado de emergência em Portugal, quando começam a falar também de fazer lockdown aqui no Reino Unido. Mas só começo a ir a público depois de ouvir vários epidemiologistas de referência de carreira a dizer sensivelmente o mesmo. Okay? Eu não André, tenho. então porquê é que nós não temos em Portugal epidemiologistas de renome a dizer isto? Porque nós, o que ouvimos até agora, pessoas altamente competentes, dizem exatamente o contrário, que o lockdown Temos, faz sentido. temos. Há uma entrevista crucial em tudo isto de Jorge Sturgal a dizer essencialmente o mesmo. Jorge Sturgal, na única entrevista que Presidente deu, do Conselho Nacional de Saúde Pública. sim, na primeira entrevista, na única entrevista que conheço antes do estado de emergência, ele diz, preto no branco, o risco deste vírus é equivalente ao risco de centenas de outros com os quais lidamos. Então, E porque é foi que ele está ignorado. calado e tranquilo agora que o Presidente da República convocou o estado de emergência o primeiro e depois renovou? Porquê é que ele está calado? Porque o insultaram. Porque foi destratado. Porque é que Mas ele por sabe se isso estar a ou chatear? porque chegou à conclusão que o lockdown, apesar de tudo, evitou que Portugal entrasse em colapso também do ponto de vista da SNS? Não, porque ele dá uma outra entrevista mais recentemente no Observador, em que volta a referir o risco deste vírus é inferior à tuberculose. E tu achas que nesse sentido vai a Maria Manuel Mota quando diz que este vírus, naquela entrevista ao Expresso, quando ela diz que este vírus é relativamente bonzinho? Bonzinho, É isso. sim, sim. O que ela está a dizer é que ela tem dados mais recentes, ela já viu os dados mais recentes, já viu os dados de testes, o que nós chamamos de testes serológicos, testes de anticorpos, que têm muito menos ruídos, são muito mais fiáveis. Não são fiáveis no sentido que permitem fazer testes de forma diferente e por causa disso têm muito menos ruído. E o que ela tem são os primeiros resultados serológicos que indicam um risco muito equivalente à gripe. Então deixa-me pegar na crítica que tu fizeste à forma como as autoridades italianas geriram a afluência de doentes ao hospital de Bérgamo transportado para Portugal. Bom, em Portugal nós não tivemos um único hospital, ou dois ou três, apenas a lidar com a epidemiologia, com a epidemia, perdão. Tivemos uma descentralização muito grande. Vamos imaginar que nós não tínhamos tido lockdown em Portugal. Em tua opinião, nós nunca chegaríamos à situação de colapso que chegou em Itália e também em Espanha? Não tem nada que me indique que chegaria a esse ponto. As previsões iniciais, as simulações iniciais, nomeadamente a simulação do Imperial College, não têm credibilidade. E há vários fatores que me levam a essa conclusão, que a evolução da doença iria ser aquela que tivemos, não ia ser significativamente diferente. O primeiro fator, que agora é mais visível, é que todos os países adotaram medidas muito diferentes, em tempos muito diferentes, umas semanas antes, outras semanas depois, uns adotaram Estás a fechos falar de da escolas. Holanda, da Suécia? Em todos, para já estou a falar em todos, já vou falar da Suécia, mas todos os países adotaram medidas diferentes em momentos diferentes, ok? Sim. E não há qualquer relação entre eles adotarem, cada país adotar uma medida e a curva chegar ao pico 7 dias ou 14 dias depois. Todos os países europeus acabam por chegar a um pico de casos e depois a um pico de mortes, sensivelmente nas mesmas semanas. O Reino Unido tem um atraso ligeiro, mas não tenho a certeza que exista, mesmo pode ser só ruído por causa de mais testes. Mas todos os países acabam por chegar ao pico, o famoso pico, mais ou menos na mesma altura. E isto indica que há alguma coisa fora que não tem nada a ver com as medidas tomadas a decidir quando é que a infecção para. E é a própria infecção que decide parar nessa altura. E então entra a primavera, entram os fatores do sol, da exposição ao sol, aos raios ultravioletas, que estão provavelmente a dominar a evolução da epidemia e não as medidas tomadas. E depois tens então o exemplo da Holanda e da Suécia. A Suécia adota as medidas muito mais relaxadas, não impõe, por isso simplesmente não há nada imposto a ninguém, e adota medidas que são muito equivalentes àquilo que eles adotam todos os invernos. Como vivi na Noruega, tenho bastante mais noção disso. É normal nos países nórdicos seres mandado para casa se estiveres a tossir. E não é muito diferente do que eles estão a pedir a fazer às pessoas para fazer agora. É absolutamente normal, e mesmo aqui no Reino Unido, é absolutamente normal o patrão, o teu chefe, dizer-te vai para casa.
eu não quero que tu estejas a trabalhar, e já me aconteceu várias vezes, aconteceu-me uma vez, porque serviu-me de lição, ir trabalhar durante os poucos meses da minha vida em que eu trabalhei num escritório das 9 às 5. Fui trabalhar, comecei a tossir, imediatamente o meu chefe veio falar comigo, vai para casa. E portanto isto nos países nórdicos é perfeitamente banal de ser feito. Haver distanciamento e haver este tipo de medidas é a regra, são as recomendações que eles emitem em É uma qualquer... questão cultural muito diferente daquela que nós temos no sul da Europa. Sim, mas o que tu vês depois é que a Noruega adota as mesmas medidas de restrição. Não é a questão cultural que está a fazer a diferença. Por isso é que também eu estou a mencionar. A Suécia não impõe e tem a evolução da curva da infecção parecida com todos os outros países, não está em exponencial. Se o que tinha sido dito ia ser a evolução exponencial, que ia haver milhões de infectados e ia haver milhões de mortos, a Suécia devia estar a tê-lo. Devia estar nesta altura com 50 mil casos semanais, qualquer coisa por género. André, quando chegamos a este ponto da conversa, a única coisa que eu te posso perguntar é porquê é que em Portugal não existe então mais gente a centrar a sua tese precisamente dos argumentos que tu estás a avançar? Por medo. Porque as pessoas têm medo. De falar? Sim. Sim. Como eu mencionei várias vezes, eu fui insultado muitas vezes. Eu estou protegido porque estou longe, primeiro. Eu estou protegido porque o meu emprego é garantido. Não tenho risco profissional. E ainda assim tive bastante relutância no início em ir a público. Antes de publicar o primeiro artigo no Eco, tive muita relutância por causa dos aspectos profissionais. Okay? Mas eu tenho muita confiança de que não tenho repercussões disto. E há insultos. Em março, agora sou muito menos insultado quando escrevo. Mas em março fui insultado de forma violenta. Dizer no início de março, das primeiras coisas que escrevi publicamente, foi dizer que no dia 13, esperava que no dia 13 de março, a curva italiana de infectados chegava ao Planalto, começava a inverter. Fui violentamente insultado por isto. Okay? Mas chegou. Chegou. Depois há um pico, ou seja, eu já tinha visto. A primeira observação que faço é na China, a curva é demasiado perfeita para haver efeito das medidas de contenção. Depois, a segunda observação é que a China e a Coreia estão com um período de 12 a 16 dias até chegar ao pico. E isto é demasiado próximo para mim, ou entendo como sendo demasiado próximo de uma infecção pulmonar típica. Okay? E, portanto, a partir desse momento começa a ter, isto está a ser como seria de esperar. A Itália volta-se a comportar muito parecido. Ou seja, a Itália chega, depois de entrar em exponencial, demora sensivelmente 16 dias, até ao dia 13 de março, a chegar ao Planalto. Mas depois volta a subir ligeiramente. E isso aí, por exemplo, criou muitas dúvidas na altura, porque, ou seja, eu tinha estimado que no dia 13 haveria uma inversão. Mais dia, menos dia, por volta do dia 13. Nada disto é uma ciência propriamente exata. Claro. Mas depois, no dia 14, 15, 16, 17, volta a subir. E eu só me apercebo o que é que está a acontecer porque há uma chegada de médicos chineses no dia 12. E portanto eles chegam com muito mais testes, porque já sabia que a Itália só estava a testar casos muito graves. Pois. E portanto eles chegam com mais testes e isto volta a fazer uma subida do número de casos. Mas tu depois vês que no dia 21 ou no dia 24, o número de mortos chega então ao pico por si. E isto é uma semana depois. E é uma indicação de que a infecção em si teria chegado no dia 13, por volta do dia 13. Não, há sempre uma incerteza nisto. Porquê é que tu achas que as autoridades não ouvem mais vezes pessoas como vocês que estão habituados a lidar com estatísticas na área da epidemiologia? Eles ouviram. Jorge Turgal foi ouvido. Foi-lhe pedido um parecer. Foi ignorado. Mas são overruled, ou seja, apesar de tudo, as decisões vão Claro. contra aquilo que estas pessoas dizem. Claro. Por causa do medo. Porque há um medo tão forte na sociedade. Os eleitores estão de tal forma investidos e há muitas pessoas investidas em pedir as mesmas medidas que a China fez, que o risco eleitoral é gigantesco. Obviamente os políticos
os políticos de carreira não vão tomar uma medida impopular e que vai gerar medo. André, ninguém do poder te pediu opinião sobre isto em Portugal? Nunca o esperaria sequer. Eu já não trabalho nisto há quase uma década. Muito bem, mas era de esperar que alguém do governo, que tem que tomar estas decisões, e mesmo o Presidente da República, alguém pudesse pegar um telefone e ligar para o André Dias e dizer assim: André, você está a dizer coisas completamente diferentes daquilo que é a manada, deixe-me lá conversar consigo. Isto nunca aconteceu. Não. Mas, uma vez mais, eu não tenho o meu currículo, não é, não, o meu currículo não me leva sequer a ser uma autoridade nisto. Não há razão nenhuma, sinceramente, não há razão nenhuma em momento algum para me ter sido pedida a opinião. Estás a fazer apenas uma leitura dos números, é isso? Sim, estou a fazer a experiência que tenho de trabalhar com isto durante alguns anos. Estou a fazer essa análise que depois vai a público. Ou seja, nem é intencional. A decisão de ir a público nem sequer é propriamente minha. O que acontece é que eu publico um resumo de todas as observações que fui fazendo e é republicada por uma página Facebook que tem 50 mil pessoas, o ScienceMed. E a partir daí eu estou exposto. Quando tu olhas para o que nós estamos a fazer em Portugal, tivemos o primeiro estado de emergência, tivemos a sua manutenção, já se começa a dizer que a partir do dia 2 de maio o Presidente da República deve renovar isso mais uma vez. Em tua opinião, isto é um erro? Não deve ser renovado. Não deve ser, as restrições não devem ser levantadas, porque nós temos, o medo existe e agora é uma panela de pressão, o que eu vi descrito como sendo uma panela de pressão. É preciso muito cuidado agora a largar ou a levantar as medidas, a largar esta pressão. O estado de emergência não deve ser renovado, mas também não se deve dizer publicamente está tudo normal, vamos fazer a nossa vida normalmente. Tem que ser feito por fases. E esta opinião nem sequer é minha, não é um original meu. Vi isto pelo epidemiologista sueco, que deu uma entrevista recentemente. É necessário agora começar a levantar as restrições uma a uma. E a começar com as escolas. E este nosso regresso, seja escolas, seja empresas, por turnos ou então por quinzenas, tu achas que temos que ter mais cuidado do que tínhamos até agora? Por exemplo, darmos de máscara, temos aquelas preocupações com desinfecção das mãos, etiqueta respiratória, ou nós podemos fazer uma vida absolutamente normal quando recomeçarmos? Devemos fazer aquilo que é o normal no inverno nos países nórdicos. Manter distância, se suspeitarmos, se acharmos que a outra pessoa pode estar doente, lavar as mãos regularmente, manter os locais de trabalho asseados, tudo isso. Evitar aglomerações dentro de edifícios, sempre que possível não ir para o café dentro do café, só porque vamos para o café. Adiar a abertura de espetáculos de sala até mais tarde. Ser, por exemplo, o último, a abertura de espetáculos em que estamos muito tempo dentro de um sítio confinado. Portanto, todas essas medidas, ainda que pessoalmente eu não veja risco nem no vírus, nem em levantar essas medidas, não advogo de maneira nenhuma que elas sejam levantadas imediatamente, todas, sem qualquer cuidado. Porque o medo aqui pode-nos voltar a apanhar. O que eu vejo, o risco que existe, por exemplo, se levantarmos todas as restrições de repente e há um pico de morte por qualquer razão. Não acredito que seja por causa do vírus, mas se, por exemplo, houver um efeito primaveril de muito pólen que pode fazer disparar ligeiramente a mortalidade, ou porque há uma onda de calor muito cedo, faz disparar a mortalidade de forma dramática. Se levantamos todas as restrições e temos o azar disso acontecer pouco tempo depois, nunca mais conseguimos abrir o país, porque as pessoas vão se recolher novamente com medo que seja por causa do vírus. E, portanto, tem que ser faseado de abrir as escolas. Creio que o primeiro que devemos fazer é abrir as escolas, esperar 7 ou 15 dias, abrir as escolas secundárias ou as universidades,
esperar 7 ou 15 dias, abrir o restante, haver um movimento faseado, porque mesmo que aconteça um pico de mortalidade, a narrativa pode ser perfeitamente ok, há um pico de mortalidade quando abrimos as escolas secundárias, voltamos a fechar as escolas secundárias. Porque as pessoas estão hoje em dia já com o medo instalado. Ou seja, Medo é real. eu recordo-me que a primeira vez que disse a um amigo meu que havia entre 3.000 a 5.000 pessoas que morriam de gripe por ano, a pessoa ficou de boca aberta. Ou seja, o cidadão comum não se preocupa ideia. com estas coisas, mas agora está informado. É essa a tua tese. Sim, não temos noção, não temos noção do quão mortal a gripe é. Socialmente é uma doença banal, mas é uma doença que em pessoas suscetíveis, em pessoas vulneráveis, despoleta muitas mortes. A gripe, quando tu estás a dizer que as pessoas morrem de gripe, as pessoas não morrem por causa da gripe diretamente, não é a causa de morte primeira, mas é aquilo que despoleta outras doenças e que as leva à morte. E este efeito é gigantesco. Nomeadamente as pulmonares. Sim, de todas as causas de morte. Mas é o mesmo que o corona está a fazer. Sabe-se perfeitamente que entre 80% a 99% das pessoas que morrem com o corona têm outro tipo de doenças graves. Portanto, este efeito é igual. André, nós paramos a economia, praticamente na Europa toda, nos Estados Unidos, e estamos a ter um impacto brutal na economia. Tu não achas estranho que as empresas, que são aquelas mais afetadas por isto, não se tenham levantado, entre aspas, em armas para chamar a atenção das autoridades para estas coisas que estás a dizer? As empresas não podem ir contra os funcionários também. Portanto, é o efeito medo persistente. Mesmo que um diretor de uma empresa ache que o risco não existe, ele não consegue manter a empresa a funcionar porque os funcionários pura e simplesmente vão-se embora. Bom, só para terminar, se de hoje para amanhã o Presidente da República te fizer uma chamada, o que é que tu lhe dizes? Acabei de dizer e volto a referir, eu não sou especialista nisto. Mas dizes o que disseste ipsis verbis. Sim, não tenho problema nenhum em dizer-lhe exatamente o mesmo que disse. Para mais, acabei de criticar a tua classe profissional. Mas eu estou à vontade com isso. Portanto, não tenho problemas. Eu sou daqueles que não fico escandalizado quando critico a minha classe, até porque eu sou o primeiro a dar a mão à palmatória quando nós cometemos erros. Não tenho problema nenhum em criticar também a classe política. O que é importante dizer ao Presidente da República é que hoje sabemos que o risco não é nada parecido com o que sabíamos há um mês atrás. O que se pensava que sabíamos, o que estimávamos há um mês atrás. Hoje há dados muito mais objetivos que dizem que o risco é reduzidíssimo. André Dias, foi um prazer conversar aqui contigo e, sobretudo, pela coragem. Pode estar errado ou pode estar certo, mas a coragem que tens em remar contra a corrente e fazer-nos pensar em coisas diferentes que até agora não tínhamos pensado. Muito obrigado por esta prestação. Obrigado, quero agradecer a quem está a ver. São 3.000, vê só, 3.300 pessoas em direto que estão a ver, André. Eu quero agradecer a sua paciência e já agora quero pedir aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazer partilhas nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui no canal A Cor do Dinheiro não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença. E quanto a nós, voltamos a ver-nos na segunda-feira às 8 da manhã. Obrigado.